Olá, bagunceirinhos! Não, você não está no canal errado. É esse canal aqui mesmo. Sobre organização holística, é aqui. Só que hoje, temático de Halloween. Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal organizer, do espírito ao entender. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, eu sou personal organizer holístico e ajudo você a organizar o seu lar de uma forma mais integral, unindo a organização à sua essência com propósito, trazendo uma energia que o seu lar precisa, que você precisa. Vamos conversar hoje sobre ambientização, sobre como os ambientes podem ser transformados através da sua essência, com características únicas, ambientes com personalidade, ambientes autênticos. E vamos falar também um pouco sobre como ultimamente algumas pessoas estão deixando de trazer essa autenticidade, deixando com que os seus ambientes não traduzam mais aquilo que são, mas sim ambientes que estão sendo organizados ou arrumados, ajeitados, só porque uma maré de pessoas estão fazendo desta forma. Eu resolvi aproveitar esta época, esta semana de Halloween, para a gente conversar sobre esse tema. Por que será que as pessoas só se preocupam em deixar o ambiente diferente, tematizado, com uma cara específica só em festividades? Quando eu era criança, eu gostava muito de decorar a casa. Sempre gostei muito do Natal, justamente porque era uma das poucas e únicas festividades que a minha família decorava a casa de alguma forma. Seja ali colocando um presépio, uma árvore de Natal. Então era o meu maior contato com um momento específico de organizar o ambiente para aquela festividade. Com o passar do tempo, na minha adolescência, tendo contato com filmes, uma cultura pop, com o Halloween, desde muito cedo aquilo já instigava meus olhos. Mas é claro que a gente sabe que não são todas as pessoas que celebram ou comemoram essa data, seja ela da forma doces ou travessuras, ou apenas da forma da brincadeira, da bagunça, ou até mesmo de formas mais profundas e espirituais, né, que estão envolvidas acerca desta data, né, da origem desta data. Mas não vamos falar sobre isso. Mas nesta época do ano, a qual eu consigo hoje, né, poder trazer essa ambientização, essa decoração específica, a gente dá aquele toque, a gente pode ser o que quiser ser nesta época do ano. E por que que a nossa casa, por que que os nossos ambientes não podem instigar aquilo que gostamos nos demais dias? Por que que os nossos ambientes estão passando a se tornar ambientes tão frios, sem personalidade? Parece que tudo está ficando tão igual. A gente pode falar por horas sobre como a arquitetura vem se desenvolvendo, o como o marketing vem se desenvolvendo, o como os logotipos, logomarcas vêm se desenvolvendo, parece que perdendo cada vez mais essência e personalidade. E como vocês bem sabem, dentro da organização, eu gosto muito de fazer uma organização com propósito. Um propósito que atinja aquilo que você é, as suas necessidades, a forma como você vê o mundo, aquilo que você gosta. Então é justamente sobre isso. A gente vai falar o porquê que a gente está deixando de organizar a nossa casa com a nossa cara. Por que que a nossa casa está parecendo que não tem mais personalidade, não tem mais vida? Parece que ela não traduz mais aquilo que você é. Você já parou para pensar isso? Por que que algumas pessoas estão querendo menos, como se isso fosse a única forma correta de viver e de ter as coisas? Não estou aqui para discutir sobre minimalismo nem sobre decoração clean, porque até mesmo com o minimalismo e com a decoração clean, a gente se atinge uma organização de propósito que traduz a nossa essência. Porque o minimalismo não é sobre não ter nada, mas sim sobre ter o essencial para viver.
E esse essencial deve traduzir a essência da pessoa. Esse essencial deve ser aquilo que faz com que a pessoa se sinta feliz, se sinta bem. Então, não estou criticando o minimalismo nem a decoração clean, ok? Vamos deixar bem claro isso. Mas você que de repente quer ter uma casa também com vários objetos, várias decorações, não significa que eu estou pregando que você tem que ter a sua casa cheia, entupida de coisas. A gente precisa entender o limiar, né, o limite entre ter aquilo que eu gostaria de ter, que faz sentido para mim, que eu realmente que traduz alguma coisa dentro de mim, que me promove um sentimento de felicidade, mas que também me promova bem-estar, que realmente eu tenha tempo para cuidar, que eu realmente consiga aí ter uma logística na minha vida que me permita a viver uma casa com mais objetos, com decorações mais expostas a esse modelo de vida. Porque também, se eu resolver ter uma casa cheia de objetos, cheia de decoração, mas eu não consigo cuidar, eu não consigo pensar com clareza, ou eu não consigo encontrar as coisas com facilidade, então significa que aí a gente precisa intervir com uma organização mais assertiva, com uma organização com mais propósito, que traduza de fato quem você é e também com a rotina que você tem. Não adianta querer ter a casa como um antiquário se você não tem tempo para cuidar, se você não tem disposição até mesmo para ter que tirar o pó de tantos objetos assim. Convenhamos, tirar o pó de tantos objetos ou ter a manutenção constante de muitos itens não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Eu mesmo vou te dizer, eu sou uma pessoa bem preguiçosa. Parece loucura, mas eu realmente sou preguiçoso. Eu acho que a maioria dos personal organizers deve ser também, porque a gente gosta de organizar justamente para a gente não ter o retrabalho de ter que ficar organizando as coisas, ter que ficar ajeitando as coisas. Então, quando você tem uma boa organização, um bom sistema que funciona para você, para sua vida, para sua rotina, você não vai ter tanto trabalho, entendeu? É por isso que eu falo, nós personal organizers temos aquela preguicinha de fazer as coisas, e eu sou um deles. Desde criança, eu já gostava de decorar meu quarto com coisas que me traziam felicidade. E o que são essas coisas que me traziam felicidade? Coisas que eu gostava, coisas que eu assistia, referências de filme, animes. Para quem já me conhece da rede social e também de outras, da vida até mesmo, né? Sabe que eu faço cosplay, né? Gosto muito do universo geek, do universo cosplay, do universo otaku, da cultura oriental. Então, desde muito cedo, eu colocava influências na decoração do meu quarto que remetesse a esse universo. Porque nada mais justo e nada mais prazeroso do que você olhar para algo que já te promove uma felicidade, que te promove um bem-estar, que faz sentido para você. Então, meus ambientes eram decorados dessa forma. Só que eu percebi que ao longo desse período, desse tempo, estudando, me mudando, me desenvolvendo, digamos assim, eu comecei a deixar com que meus ambientes começassem a ficar mais limpos visualmente, não tivesse tanta informação. Ao mesmo tempo que isso pode te ajudar na questão de manter mais clareza na sua mente, não sobrecarregar tanto a sua mente com tantos estímulos visuais, ele também pode ser um contraponto onde você começa a não enxergar o sentido das coisas ou de coisas que te fazem feliz. Porque quando você tem estímulos visuais que te deixam feliz, que te promovem ali um propósito de fazer as coisas, que te inspiram até mesmo, faz com que você tenha mais vontade de fazer as coisas. Então, por isso precisamos tomar cuidado. Não é sobre tirar tudo de vista, não ter nada que remeta a uma memória afetiva ou até mesmo a um apego emocional, mas é ter os itens certos para você no seu ambiente. A quantidade certa e esteja de acordo aí com a sua realidade, com a sua rotina, com aquilo que você precisa. De repente você até tem tempo para limpar, para organizar, mas muitos objetos podem te sobrecarregar mentalmente e depois fisicamente. Então é muito importante que você entenda o que funciona para você. É lindo olhar as redes sociais, né, o Pinterest, o Instagram, e olhar que tem tantas possibilidades de organizações e a gente quer replicar aquilo que a gente vê na casa do outro, no ambiente do outro, na nossa vida, na nossa casa. E muitas vezes a gente se frustra, porque parece que aquela organização, ela não é para você.
Nossa, mas dá muito trabalho fazer isso, eu nunca vou ter o meu armário desse jeito, eu nunca vou ter as minhas coisas dessa forma. Mas será que esta organização em especial ela funciona para você? Será que desta forma dá para ser aplicado na sua vida? Qual é a organização que funciona para você? Qual é a decoração de ambiente, a disposição que funciona para você? Vocês sabem que eu sempre falo muito sobre isso. Então, antes de vocês se compararem os ambientes, entendam o que funciona para você e o que funciona naquele momento. Porque às vezes você não tem a possibilidade de ter a decoração que você gostaria, de ter todos os itens geeks de cosplay, otakus, todos os itens de Halloween que você gostaria de ter, mas naquele momento o que dá para fazer é aquilo. Então você faz. Eu me sinto muito bem, muito feliz toda vez que eu decoro um ambiente com uma temática ou de coisas que me promovam a uma felicidade. Isso me inspira a criar, isso me inspira a fazer as coisas. Então, aí do outro lado, não é sobre o padrão de todos, não somos padrões, mas somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, e conseguimos utilizar ferramentas, sistemas, técnicas da organização para esses universos, esses mundos, esses estilos totalmente diferentes. E é isso que é o incrível da organização. É organizar com o que você tem, com o que você pode e com o que faz sentido aí para você. Se você gostou desse vídeo, se você quer tirar mais dúvidas sobre organização, comente, compartilhe com quem precisa. E eu espero que vocês tenham boas festividades. Para aqueles que celebram Halloween, para aqueles que não celebram, para aqueles que curtem de alguma forma, mas curtam o lar de vocês, curtam a organização, o bem-estar. E tenham um tempo para aquilo que realmente importa.